Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, nesta quarta-feira, dia 10 de julho. E você acompanha, claro, aqui as informações do Agricultura BR pelo canal do Boi em todo o Brasil, pelas parabólicas, TVs por assinatura, pela NET, pela TV Claro e também pela internet, no nosso portal sba1.com, pelo YouTube e pelo Facebook. No Mato Grosso do Sul, sinal aberto pela TV Imaculada Conceição. Um grande abraço a todos. Então, começamos a partir de agora as informações que são importantes para o seu negócio. Na edição de hoje do Agricultura BR, nós vamos falar a respeito de mercado de café e as expectativas em torno dos debates que acontecem no Fórum Mundial de Café, que começou hoje com cobertura do Canal do Boi. Você acompanha também aqui na nossa edição o que acontece com a comercialização de soja no estado de Mato Grosso. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, houve uma diminuição no ritmo durante o mês de junho. Você vai saber também como é que vem a colheita de milho no Paraná e também no estado de Mato Grosso. Durante essa edição, você vai ter os detalhes a respeito dos posicionamentos do Ministério da Agricultura e também do Instituto Brasileiro do Vinho em torno do acordo entre Mercosul e União Europeia para as questões ligadas à entrada do produto europeu aqui no Brasil. Há uma preparação para que o setor consiga competir em igualdade com esses produtos que vão entrar sem nenhum imposto. Tem mercado físico, tem mercado futuro, tem as expectativas para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura amanhã e muito mais. E eu começo falando agora no Agricultura BR a respeito dos dados que foram apresentados ontem nas discussões que nós tivemos no Congresso Brasileiro, na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados ontem votou a questão da vaquejada. A vaquejada, inclusive, antecedeu a apreciação da pauta da reforma da Previdência e ela acabou sendo aprovada. De acordo com o que foi apresentado ontem, discutido pelos deputados federais nesta última terça-feira, em meio às discussões da reforma, a Câmara acabou aprovando nesta terça-feira, por 402 votos a 34, o texto base que especifica as diretrizes para a vaquejada. A discussão e votação antecedeu o debate sobre a reforma da Previdência. E para ser concluído, deputados ainda precisam apreciar os destaques e depois passar pela sanção presidencial. O texto base prevê que serão aprovados regulamentos específicos para rodeio, vaquejada, laço comprido e outras modalidades esportivas equestres por suas respectivas associações ou entidades legais reconhecidas pelo Ministério da Agricultura. Devem ser estabelecidas regras que assegurem a proteção ao bem-estar animal, prevendo sanções para o caso de descumprimento. Foi isso que nós tivemos ontem. Então, a questão da vaquejada, ela é importante, né? Nós acompanhamos todos esses fatores, fator cultural, principalmente na região nordeste do país. Houve muitas pressões contrárias, mas ontem nós tivemos, inclusive, as bancadas dos partidos, né? Os partidos votando, a maior parte deles com voto livre. Então, ficou livre para os partidos, para cada deputado, independente do partido, que foi a grande maioria, votar de acordo com aquilo que ele acreditava. Então, teve uma votação expressiva a favor da vaquejada e você acompanhou esses detalhes nesta última terça-feira, ao vivo aqui no Canal do Boi, no programa Mais Pecuária, com o Jorge Zaidan. Falo agora a respeito dos recursos disponibilizados pelo Plano Safra. E agora, através do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Social. Tem recursos também através do BNDES, que vai operar com 30 instituições financeiras e vai colocar disponibilizado aí um aumento nessa campanha 2019-2020 de mais de 700 milhões de reais no total disponível para toda a agricultura. E vai colocar linhas de crédito também, tanto para a agricultura empresarial quanto para a agricultura familiar. Vamos ver aqui os números que foram divulgados pelo BNDES na tarde desta terça-feira. Você acompanha aqui o número para as instituições totais em 23 bilhões, sendo que 19 bilhões e 600 milhões de reais para a agricultura empresarial. As taxas de juros praticadas pelo BNDES
são de 5,25% a 10,5%. Do total, 3 bilhões e 300 milhões de reais é uma oferta para a agricultura familiar, taxas de 0,5% a 4,6% ao ano, foi o que foi divulgado pelo BNDES em relação às taxas disponibilizadas. Como eu disse, o Panco vai operar em parceria com 30 instituições financeiras, entre agências de fomento, bancos de montadoras, cooperativas de crédito, bancos cooperativos, privados e públicos, foi o que informou o BNDES, que teve aí um aumento aí em relação à sua disposição para os recursos disponibilizados de crédito para o plano agrícola pecuário da campanha 2019-2020. Já que eu estava falando desses recursos, né, tem 3 bilhões e 300 milhões de reais via BNDES no Plano Safra, né, nós temos agora, vamos ver como é que está sendo trabalhado a produção de orgânicos, agricultura familiar, produção de orgânicos, um trabalho muito bem feito e que você vai saber como que ele tem acontecido no estado de Minas Gerais, nesta parceria do Canal do Boi com a Emater de Minas. Veja. Quando a gente muda, o mundo muda com a gente, diz a letra da música de Gabriel Pensador. Quando os produtores de Maria da Fé, no sul de Minas, decidiram mudar do sistema tradicional de produção com o uso de agrotóxicos para o modo orgânico, há cerca de 20 anos, talvez não tivessem a clara consciência que o mundo também iria mudar com eles. De lá para cá, o consumidor ficou também mais consciente e cada vez mais busca por alimentos livres de agrotóxicos. Esse mercado movimenta no Brasil cerca de 4 bilhões de reais por ano. E em Maria da Fé, além de ser uma aposta de diferencial no mercado, a transição também gerou impactos positivos na saúde dos produtores. Na década de 80 aqui em Maria da Fé era muito cheio de batatas, muita contaminação, muitas doenças. A partir daí a gente viu que tinha que ter uma outra alternativa. E a gente veio e começou o trabalho e vimos que dava certo. E hoje eu digo para você, se fosse para voltar, jamais faria convencional, com agrotóxico, com veneno, porque isso não é bom nem um pouco, nem para o consumidor, nem para o produtor e muito menos para a natureza. Eu mexia com lavoura de agrotóxicos e estava fazendo muito mal e prejudicando a família em casa, e então surgiu essa oportunidade de a gente trabalhar com orgânico. Com veneno, se Deus quiser, nunca mais eu volto a trabalhar. Em 1999, eles criaram a Associação de Produtores de Agricultura Natural de Maria da Fé, a APANFé. A filosofia do grupo era simples: solo sadio é igual a plantas e animais sadios, que é igual a ser humano também mais saudável. Apesar da ideia fazer muito sentido, migrar para o novo sistema não foi assim tão fácil. No começo foi bastante muito penoso, porque assim, era muito orgânico, não tinha muito conhecimento, a gente plantava, às vezes não tinha para quem vender. Hoje se encontra numa situação muito bem estável hoje. Quem consome é maior do que a demanda que a gente tem. O casal de produtores de Claraval, no sul do estado, Adelina e Luciano, também decidiu mudar completamente de modelo de produção e de vida. E o que antes era um cafezal já improdutivo pelo uso excessivo de agrotóxicos, virou uma linda horta de orgânicos. A família, que passou por dificuldades financeiras, agora já pensa em ampliar a produção. Aqui a gente dormia, bem dizer, em cima de galão de veneno, mas aí ninguém assim alertou a gente o que a gente estava assim, correndo risco, né? O que era perigoso e o que não era. Eu estava cheia de dívida e levava verdura para a escola e não plantava nada. Nós estávamos numa posição, se continuasse, nós ia ter que vender a propriedade. Você está vendo aí o resultado, né? A gente que tinha que parar, hoje nós estamos correndo atrás de aumentar a produção. O incentivo para a mudança veio do técnico da Emater, que disseminou a proposta em toda a região. Quando nós entramos com a hortaliça, já partindo para a hortaliça orgânica, então são vários produtores hoje nós temos no município com horta orgânica, inclusive hoje com o café orgânico, com consórcio de hortaliça orgânica. Nos últimos 7 anos, o número de produtores
orgânicos no Brasil triplicou, segundo o Ministério da Agricultura. Saímos de 5.900 em 2012 para 17.700 em março de 2019. Cresceu também o número de unidades de produção orgânica registradas, que saltou de 5.400 para 22.000 no ano passado, alta de 300% em 10 anos. Dados ainda subestimados, se considerado o grande número de produtores que trabalham no sistema orgânico, mas ainda não possuem a certificação oficial. Quando a gente pega os números do Ministério da Agricultura, né, que são produtores, né, credenciados, cadastrados, certificados, não condiz com o que a gente está vendo no campo, né, principalmente com os dados do IBGE. Então a gente tem que descobrir quem são esses produtores, né, e ver se eles têm interesse na certificação. A gente acredita que nós temos muito mais agricultores orgânicos que poderão, né, futuramente serem certificados. Em Minas Gerais nós temos produtores orgânicos em café, né, um destaque maior aí vai para o café, para hortaliças, né? Hortaliças tem crescido muito, né? A gente roda o estado e a gente, quando visita os técnicos locais, os municípios, a gente vê muitas hortas, inclusive hortas não certificadas, né? Então a gente acredita que tem muitos produtores, mas muitos produtores mesmo, né, em olericultura, fruticultura está começando a crescer, mas principalmente olericultura e cafeicultura. A Emater, né, Minas Gerais, tem um corpo técnico hoje qualificado, né, treinado. A Emater investiu muito nos últimos 10 anos, né, nos últimos 20 anos, mas nos últimos 10 anos investiu muito em capacitação, principalmente na certificação, né, com total capacidade de orientar os agricultores a buscar a certificação. Você não pode vender o produto como orgânico sem ter a certificação. Ou vocês têm uma certificação por auditoria ou tem uma certificação participativa. Isso é lei, é obrigado a ter. Nós não podemos, os agricultores, os técnicos, ficar cientes de que não podemos usar o nome de orgânico para produtos não certificados. O crescimento do segmento de orgânicos é mundial. O mercado global, sob a liderança dos Estados Unidos, Alemanha, França e China, movimentou o volume recorde de 97 bilhões de dólares em 2017. O balanço foi feito pela Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica e divulgado em fevereiro deste ano. De acordo com a Federação Internacional, estão identificados cerca de 3 milhões de produtores orgânicos em um universo de 181 países. E a agricultura orgânica cresceu em todos os continentes, atingindo uma área recorde de 70 milhões de hectares aproximadamente. É o mundo mudando com a gente. Fala agora sobre o mercado da soja. Você estava acompanhando a produção de orgânicos e agora falamos um pouco a respeito da oleaginosa. Olha, nesta quinta-feira, dia 11, teremos a apresentação de mais um relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. As expectativas, elas vão desde que uma reformulação sobre os números divulgados sobre área ocupada nos Estados Unidos para soja e milho, como apontou o relatório que divulgou áreas e o outro, os estoques trimestrais, no último dia útil no mês de junho pelos norte-americanos, quanto também uma relação de estoques. Podemos ter os estoques de passagem, tanto da campanha 18-19, quanto da campanha 2019-2020, uma alteração sobre aquilo que se espera desses estoques. E isso pode mexer com o mercado, principalmente para milho e soja nos Estados Unidos. Isso impacta diretamente a soja em Chicago e aqui no Brasil também. Você acompanha comigo agora os números para a soja. Nós temos aqui o mercado andando de uma forma na qual vem com ligeira alta. Você vê a posição de julho ganhando mais um pouco, com 4 pontos, mas essa posição migra próximo dia 15 para agosto. Julho vem com $8,87 o bushel. Nesta sexta-feira, nós já tínhamos mercado fechando com uma elevação por conta dessas expectativas para esta quinta-feira. Agosto, $8,88 mais 6 por bushel. Temos a posição de setembro a $8,94 mais 4 por bushel. E novembro a $9,07 por bushel. São os negócios que temos agora com soja na Bolsa de Chicago. É o que nós temos neste momento para
a soja norte-americana. Lembro mais uma vez que temos aí uma situação na qual se aguarda o relatório de oferta e demanda, que será apresentado na tarde de amanhã, às 13 horas, dentro do Agricultura BR. Então você acompanha, como sempre, primeiro aqui no canal do Boi. Mais cedo, aí às 8 horas da manhã, nós vamos ter os levantamentos da Conab, que aí o Agricultura BR desta quinta já entra trazendo as análises das principais culturas divulgadas aí pela Conab aqui no Brasil. Olha, a relação do dólar, né? O dólar, ontem nós tivemos um andamento importante em relação à reforma da Previdência, porque não conseguiram obstruir a votação. A votação foi mantida e com votos expressivos. O que conseguiu de votos ontem para não permitir a obstrução é uma quantidade de votos maior do que a necessária para aprovar a reforma da Previdência. Isso foi visto como uma grande vitória pelo governo federal nesta última terça-feira. E isso mexe com o mercado, mexeu com o dólar cedendo e também com o índice Bovespa lá na Bolsa. Mas vamos ver como é que está andando o dólar neste momento. Nós temos o dólar agora bem abaixo da marca de R$ 3,80, dólar vindo para R$ 3,77 mais 3, uma queda de 0,88% para a moeda norte-americana. É o destaque que trago agora com o dólar comercial, portanto, cedendo neste momento, como era de se esperar por conta do andamento desta última terça-feira e o posicionamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vota o primeiro turno da reforma da Previdência hoje, quarta-feira. Então, essa quarta-feira deve ser longa. Havia um posicionamento dos deputados que defendem a base do governo e do próprio presidente da Câmara de não seguir com a votação da reforma da Previdência na madrugada de terça, porque o quórum fica menor, e sim começar nesta quarta-feira mesmo. E essas informações da política, claro que mexem com o mercado, é por isso que eu vou conversar agora com a Sara Kirchhoff, que está aqui comigo. Sara, dólar abaixo de 3,80, bem abaixo. Eu estou sabendo que tem índice Bovespa disparando nesta quarta-feira. Como é que vem os negócios, as posições? Boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o governo está bastante confiante aí na aprovação do texto base da reforma da Previdência hoje. Inclusive, agora há pouco, o secretário especial da reforma, Rogério Marinho, ele afirmou que a votação deve acontecer até às 18 horas, até às 6 horas da tarde de hoje. Governo confiante e mercado confiante também, né? A prova disso foram esses números que você acabou de trazer, que a gente repete agora. Dólar em queda, mais uma vez na comparação com o real, uma queda de quase 1%, e o dólar comercial com isso é cotado aos R$ 3,77. Olha só, R$ 3,77 é a cotação do dólar comercial nesse momento. Enquanto isso, o índice Bovespa bate um novo recorde histórico pontual. Uma alta de mais de 1%, 1,78% agora é a valorização do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E com isso, o Ibovespa alcança aí uma marca histórica dos 106.394 pontos. Índice Bovespa com mais um recorde pontual. Foram registrados alguns recordes aí nos últimos dias, na segunda-feira também. Ontem não teve sessão em função do feriado aqui no estado de São Paulo, feriado de 9 de julho. Não teve sessão, portanto, mas hoje o índice Bovespa, então, novamente opera em alta com uma valorização importante. Blue chips aí avançando dentro do índice, também ações da Vale, Via Varejo, Itaú, na ponta positiva do índice Bovespa, mostrando aí uma confiança do mercado em relação à aprovação do texto da reforma da Previdência na Câmara. Serão 2 votações na Câmara, depois o texto segue para o Senado. Na votação de hoje são necessários 308 votos, como eu falei. O governo está confiante, o mercado também está confiante, já precificando aí uma aprovação do texto base da reforma, que deverá vir aí no melhor cenário, isso no que diz respeito às contas públicas do governo federal. Novamente, acredita-se aí em uma economia com a aprovação da reforma de cerca de R$1 trilhão num prazo de 10 anos. Fatores aqui que impactam, então, positivamente no mercado financeiro
nesta quinta-feira. Enquanto isso, lá fora, a Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, se reúne aí para tomar decisões em relação à política monetária do país. E hoje, a Federal Reserve afirmou mais uma vez que está pronto para agir conforme apropriado para sustentar a expansão econômica dos Estados Unidos. Isso porque o país diz que está preocupado com o comércio e também com o crescimento global, e isso pressiona a economia dos Estados Unidos. O que quer dizer esse pronto para agir? Um corte de juros lá nos Estados Unidos, que deverá ser sinalizado, pelo menos sinalizado ainda hoje. Expectativa de corte de juros lá e aqui no Brasil também, especialmente após a aprovação do texto da reforma da Previdência. Hoje a gente está no menor patamar histórico aí na nossa chamada Selic, que é a taxa básica de juros aqui no país, e com a aprovação as chances dos cortes seguem ainda mais fortes, então. Deverá ficar entre 5% e 5,5% a taxa básica de juros aqui no país até o fim desse ano, com 3 cortes provavelmente até dezembro de 2019. Então, isso acontece por aqui e o que também acontece lá fora hoje que impacta no mercado? Os negociadores de China e Estados Unidos voltaram a conversar ontem, conversaram por telefone e isso traz também uma calma, uma tranquilidade para o mercado que está aguardando bastante aí que as duas maiores economias do mundo resolvam um impasse que começou já em março do ano passado. E a informação é que os produtos agrícolas aí, né, as exportações devem ser beneficiadas entre os dois países. Fabiano, é com você. Obrigado, Sara. Obrigado pela participação. Uma boa tarde a você. A Agricultura BR segue. E agora a gente segue falando sobre esses fundamentos, né, que estão impactando aqui a economia brasileira, nesse momento de forma muito positiva, para vermos como que estão os negócios com soja. Soja nos portos brasileiros se recupera um pouco nesta quarta-feira. Veja só, Porto de Santos sobe um pouco, vem para R$ 80 a saca de 60 quilos. Porto de Paranaguá vem a R$ 79,70 por saca de 60 quilos. São destaques que nós trazemos agora em relação aos valores negociados pelos portos brasileiros na data de hoje, dia 10 de julho. Esses são os números que nós destacamos aqui no Agricultura BR. E a Agricultura BR fala agora um pouco sobre a comercialização no estado de Mato Grosso. A comercialização no estado de Mato Grosso da soja teve um pequeno andamento, não foi um andamento muito forte durante o mês de junho, subiu menos essa comercialização por conta de preços médios mais baixos no último mês para o produtor em Mato Grosso. Foi o que afirmou o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA. Veja comigo agora na tela como é que ficou o cenário para a safra 18/19. O total comercializado é de 83,99%. Portanto, a comercialização da safra de soja em Mato Grosso 18/19 chegando a quase 84%. O avanço intermensal é de 4,4 pontos percentuais, de acordo com o IMEA, durante o mês de junho. Qual é o motivo de não ter avançado tanto? R$ 64,13 o valor médio da saca de 60 quilos no Mato Grosso, um registro de queda de 1,18%, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Olha, teve avanço também, comercialização para a safra nova 2019-2020. O avanço para essa safra foi menor, de 3,68 pontos percentuais durante esse mês de junho, é o que a Agricultura BR mostra agora. Veja só que o total comercializado é de 23,23%. Comercialização está bem inicial para a safra no estado de Mato Grosso, mas não foge muito à média dos últimos anos. O avanço é de 3,68 pontos percentuais, como eu disse, e o valor da saca média ficou em R$ 65,23 nesse último mês de junho, uma queda de 0,52%, de acordo com o IMEA, destaques aqui do Agricultura BR. Agricultura BR que vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu falo sobre o mercado de milho. Ainda hoje você vai saber como é que está a formação aí em alto nível aí para o agronegócio brasileiro em algumas regiões do país. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. E o assunto por aqui agora na Agricultura BR é o mercado do milho.
No estado de Mato Grosso, a colheita atingiu 62% de acordo com o IMEA. É o que nos mostra agora o repórter Valdir Pacheco. De acordo com o último boletim do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a colheita do milho no estado na safra 2018-2019 continua registrando um ótimo avanço. Nesse sentido, o estado já apresenta 62,09% da área plantada e um aumento semanal de 21,27 pontos percentuais. A quinta estimativa para a safra 2018-19 de milho em Mato Grosso vem apresentando manutenção da área cultivada e reajustes positivos quanto à produtividade e, consequentemente, na produção. No que tange à produtividade, a previsão passou de 107,03 sacas por hectare do último relatório para 109,26 sacas por hectare, incremento de 2,08% se comparado ao relatório anterior. Esta elevação foi pautada, sobretudo, nos rendimentos mais elevados observados até o momento e os maiores do que os já registrados em safras anteriores no mesmo período. Nesse sentido, as regiões Oeste e Sudeste foram os destaques para exibir os rendimentos mais elevados do estado, com 113,95 sacas por hectare e 111,81 sacas por hectare, respectivamente. Desta forma, com a área mantida e o aumento dos rendimentos, é esperado que a produção de milho mato-grossense alcance 31,08 milhões de toneladas, o que equivale a 12,68% de acréscimo se comparado com a safra do ano passado. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Fala agora sobre a colheita do milho no estado do Paraná, que atingiu 48% dos pouco mais de 2.247.000 hectares destinados à cultura nesta segunda safra da campanha 2018-2019. Os resultados continuam muito bons no estado do Paraná. Vamos ver como é que vem o andamento, então, de colheita. Destaque do Agricultura BR, a área total é de 2.247.000 hectares, já passaram pelo procedimento 48% dessa área. E a área, ou que está sendo colhido com milho no estado do Paraná, vem com boa qualidade, praticamente 83% para 84%, é o que a Agricultura BR mostra agora. Você vê ali em boas condições, 83%, em condições médias, 16% e apenas 1% em condições ruins, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná. Vamos saber então agora como é que vem os negócios com o milho lá na Bolsa de Chicago, é o que o Agricultura BR destaca agora. Rapidamente vamos ver milho. Milho perdia ontem, continua com a queda, agora perde pouco, né? Vem perdendo um ponto neste momento. Julho negociado a $4,30, mais 4 por bushel. Temos também aqui a posição negociada para setembro a $4,31, mais 6. Dezembro, $4,36, mais 2. Março, $4,43, mais 2 por bushel. São os negócios que temos agora com milho na Bolsa de Chicago. O milho em Chicago, ele influencia pouco os negócios com milho aqui no Brasil. Portanto, está bem mais sensível aos fatores ligados como a moeda norte-americana, o câmbio. E com isso, milho, valores de referência nos portos brasileiros, cede pelo segundo dia consecutivo, é o que nós vamos ver agora. Nós temos aqui os portos de Santos e Paranaguá, com negócios a R$ 39,50 a saca de 60 quilos, é o que nos mostra agora a Grãos Corretora, trazendo a sua apuração em relação ao que vai acontecendo nesta quarta-feira, e a Agricultura BR traz todas as informações para você. Aliás, por falar em informação importante, o índice de preços ao consumidor amplo teve uma redução focalizada principalmente por conta de uma queda nos alimentos e nos transportes também. Quem vai nos explicar isso um pouco melhor é a Sara Kirchhoff, está aqui comigo. Sara, reduziu um pouco o custo aí para o brasileiro?
É verdade, Fabiano. Boa tarde mais uma vez. Reduziu. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país, foi divulgado hoje pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e mostra um avanço de 0,01% para o IPCA no mês de junho, ou seja, o menor para esse período em dois anos, aliás. A última vez que ele avançou um pouco menos que isso foi lá em 2017, então no ano passado avançou mais e agora avança 0,01% o índice de preços ao consumidor amplo no mês de junho, levantamento divulgado hoje. No mês passado houve uma aceleração de 0,13%, mês de maio, mês retrasado, sempre divulgam um tempinho depois esses números. No mês de maio ainda, apesar desse avanço de 0,13%, o IPCA para o período ele foi considerado bastante baixo, porque acreditava-se em um pico da inflação entre os meses de abril e maio, e isso não aconteceu no mês de maio, o avanço ficou um pouco abaixo do esperado. Principalmente porque o que impactou agora, mais uma vez, grupos de alimentos e bebidas e também de transportes. Esses dois grupos juntos, eles representam 43% de impacto aí no consumo das famílias brasileiras e houve redução nos dois, o que explica então esse avanço que ficou novamente abaixo do que se esperava. Aí. Deflação dos transportes veio principalmente por causa da queda nos preços dos combustíveis, Em particular, preço da gasolina que teve um recuo acima dos 2%, no mês de junho. Óleo diesel e etanol também ficaram mais baratos, com uma deflação aí de 0,83% para o óleo diesel e acima de 5% para o etanol. Só que, por outro lado, aqui que impacta também nesse grupo, as passagens aéreas subiram quase 20% no mês de junho, olha só. Já no grupo de alimentos e bebidas, os destaques de queda ficaram aí por conta do grupo das frutas, com uma desaceleração aí de 6,14%, e o feijão carioca ficou quase 15% mais barato no mês de junho. Queda no preço da energia elétrica de mais de 1% também contribuiu para a desaceleração da inflação em junho. Conforme o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a deflação nesse grupo de alimentos ela está relacionada a uma melhor safra do feijão carioca, que teve uma alta acumulada nos preços aí acima de 100%, 105% em 12 meses até março desse ano, e também por uma oferta maior de frutas. Com isso, com essa aceleração aí pequena de 0,01%, em 12 meses até o fim de junho, a inflação no Brasil registrou uma alta de 3,37%. No mês passado, no mês anterior, aliás, em março, a alta estava acima dos 4,5%, uma vez que, como explica aqui a agência Reuters, uma vez que ela saiu da conta aquele efeito negativo da greve dos caminhoneiros em maio do ano passado, ou seja, um ano de impacto. Fabiano, é com você. Tá certo, Sara. Obrigado pela participação aqui na Agricultura BR. Até mais na terceira edição. E olha, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar sobre o mercado do café, o Fórum Mundial do Café que acontece em Campinas. Então aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato conosco através do Twitter, do Facebook e pelo nosso número no WhatsApp. O número é 67996562266. Manda foto, manda vídeo, manda aquilo que você quer ver aqui no programa. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Bom, e começou hoje em Campinas o Fórum Mundial do Café. Esse Fórum Mundial, ele envolve principalmente produtores. O grande tema que nós temos por lá é debates, discussões em relação à comercialização e preço do café. Sobre este assunto, nesta última terça-feira, portanto, na véspera do evento, o Fernando Souza Barros, que é diretor da Sincal, conversou com Walter Puga Júnior na sede dos nossos estúdios em São Paulo e você acompanha essa entrevista agora. Fernando, obrigado por ter vindo. Há muito tempo você não participa da nossa programação. Durante muitos anos você acompanhou o mercado de café conosco. Temos agora esse Fórum Mundial dos Produtores de Café. O que é importante debater nesse fórum que começa nesta semana lá em Campinas, Fernando? É importante a reunião desses produtores do mundo todo, em que eles vão analisar a situação do mercado atual, que vem caindo nos últimos anos, e fazendo com que o produtor perca a sua renda líquida
e, com isso, leve a uma série de produtores até abandonar as suas lavouras. Isso não acontece só no Brasil, não, Fernando? A Colômbia reclama muito, outros países também reclamam muito dos preços baixos do café no mercado internacional. Como trabalhar esse assunto? Uma das formas de trabalhar esse assunto é justamente a criação da OCafé, que é uma união de países produtores para defender os preços no mercado internacional. E não é fácil, porque uma vez que o preço ele é baseado na cotação da Bolsa de Nova York, e é um preço de um café que não é o nosso, e é um preço de café que ele é montado em função de um café colombiano, que não é o nosso, e com isso há uma depreciação do café brasileiro, por exemplo, que ele é vendido com um belo desconto sobre a cotação do preço do café de Nova York. Os colombianos até ameaçaram pedir a retirada da referência do café colombiano no mercado internacional, considerando aí os preços de Nova York. Nem os colombianos estão contentes com isso? Não, eles não estão contentes, inclusive a federação tem bancado eventuais diferenças de preço para que o produtor lá consiga sobreviver. E a maioria dos países produtores ficam como reféns dessa cotação, o que deprecia o produto e faz com que o café brasileiro, por exemplo, seja mais um café para fazer blend, de mistura nas marcas internacionais, e perde totalmente a identidade. Você falava que entre os planos que devem ser discutidos, as propostas que devem ser discutidas nesse evento, está um marketing, um novo marketing para o café. Qual é a proposta? A ideia é que justamente se crie um fundo, uma verba, para fazer um marketing profissional com que o café brasileiro seja valorizado, reconhecido em diversos países consumidores do mundo. E que com isso aumente o consumo do café, e aumentando o consumo do café, automaticamente já restabelece um equilíbrio entre a oferta e a demanda. Não fique só a oferta controlada por meia dúzia de compradores no mundo, em função de uma demanda que eles também manobram e não deixam aumentar além da que tem de oferta de café no mundo. Mercado asiático, que é uma possibilidade, é capaz do Brasil atender essa penetração do café lá no mercado asiático? E inclusive é um mercado em expansão, é um mercado que deve ser trabalhado justamente para que haja esse aumento de consumo e, consequentemente, valorize os cafés brasileiros, que são os melhores do mundo, em detrimento da Colômbia, que muitas vezes se diz a melhor do mundo, mas na realidade aqui tem cafés de todos os tipos e bebidas e que se contrapõe a dizer que a Colômbia tem o melhor café do mundo. Bom, você acaba de ouvir Fernando Souza Barros, né? Perspectiva agora é discutir neste fórum, nesta semana, em Campinas, Fórum Mundial dos Produtores de Café, perspectivas para melhoria de preço, trabalho de marketing, uma proposta de organização da OCafé, né? Organização Internacional dos Produtores de Café. Bom, agradeço a presença do Fernando aqui, é com vocês em Campo Grande. O Walter Puga está neste momento lá no Fórum Mundial do Café e durante a nossa programação e aqui no Agricultura BR, você vai conferir os boletins do que vem acontecendo nesse importante encontro de cafeicultores de todo o mundo. Vamos saber agora como é que vem os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York, a plataforma Ice Futures. Você confere comigo, nós temos aqui a plataforma Ice em queda nesse momento. A posição de julho está migrando, então por isso que você vê ela ali ganhando alguma coisa, mas é porque tem poucos contratos. Posição de julho, $1,05 mais 90 libra peso. Setembro, recua, vem para $1,600 mais 55 a libra peso. Dezembro, $1,10 mais 40. E a posição de março, $1,14 mais 5 por libra peso. São os destaques que trazemos agora para o café arábica negociado em Nova York.
Sigo falando sobre o mercado futuro do café. Vamos saber agora como é que vem um café Robusta negociado na Bolsa de Londres. Lá se negocia em dólar também, só que em tonelada. Vamos saber então como é que vem as posições negociadas. O Robusta vem apresentando alta. Poucos negócios, mas em alta. Setembro vem com alta de 0,34% a 1.441 dólares a tonelada. Novembro também tem com a mesma alta, 1.472 dólares a tonelada. E janeiro de 2020, posição negociada com elevação de 0,26% a 1.498 dólares a tonelada. Destaques do mercado do café. A Agricultura BR traz em destaque agora o andamento do plantio do trigo no estado do Paraná, que vai tendo bom desenvolvimento de acordo com os números apresentados pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná nesta quarta-feira. Veja conosco então como é que está a situação de plantio para o trigo. A área é de 1.006.000 hectares e já estão cultivados 99%. Portanto, é praticamente concluído o plantio do trigo no estado do Paraná. E dessa área toda, já chegando quase a 100%, a maior parte vem em boas condições e essa é uma notícia muito boa para o agricultor paranaense e também para o consumidor aqui no Brasil. Veja só que 85% das lavouras de trigo no Paraná vem em boas condições, 13% em médias condições e apenas 2% em condições ruins, é o que informa o DERAL da Secretaria de Agricultura do Paraná. Vamos falar sobre o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. O que ele traz? Entre os benefícios que o Brasil e os demais países do Mercosul vão ter ao levar os seus produtos para a União Europeia, também vai ter ali vai zerar a tarifa sobre 91% dos produtos da União Europeia que entram no Brasil, como carros, chocolates, bebidas, entre outros elementos. Nesse aspecto, algumas cadeias produtivas, como da vitivinicultura, têm um grau de preocupação. E aí nós tivemos também o Ministério da Agricultura se posicionando para fortalecer o setor para que enfrente, principalmente na questão tarifária, porque na questão de qualidade, para os especialistas, o Brasil consegue competir muito bem neste cenário, mas na questão tarifária, conseguir competir com esses produtos europeus. Quem nos traz as informações é a repórter Annelise Nicolodi. Um dos primeiros impactos no bolso do consumidor brasileiro com a formalização do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia será no preço dos vinhos. A negociação zera a taxa de 27% cobrada atualmente pelo Mercosul sobre os vinhos europeus. Ou seja, logo, logo vai ser possível encontrar vinhos estrangeiros bem mais baratos por aqui. Por outro lado, essa negociação deixa os vitivinicultores gaúchos apreensivos. O acordo vai aumentar a importação do vinho europeu, que conta com subsídios dos governos em seus países e carga tributária inferior em relação ao produto brasileiro. Nos últimos 10, 15 ou 20 anos, a gente vem acompanhando e participando de forma especial, como enólogo, como degustador de concursos internacionais, que eu já tive a oportunidade de participar, a evolução da qualidade do produto brasileiro, sendo desde espumantes, vinhos, enfim, todos os derivados da uva e do vinho, onde o Brasil inscreve amostras, concorre a nível internacional, nós sempre temos premiações. E isso faz com que nós consigamos competir de igual para igual em termos de qualidade no mercado. O que muitas vezes nos deixa deficitários e
com uma competência desigual no mercado, muitas vezes são as cargas tributárias atribuídas a cada país de origem de cada produto. Para citar como exemplo, a gente tem países aqui no Mercosul que têm uma carga tributária muito inferior do que a nossa na sua base de produção. Consequentemente, esses produtos chegam aqui no mercado brasileiro com valores muito inferiores ao que nós temos aqui. Então, por isso que o consumidor, que o cliente pergunta, por que o vinho brasileiro é tão caro? Não, a gente tem o custo Brasil, não é só o vinho que é caro se produzir no Brasil. Praticamente toda a economia no Brasil ela é mais cara do que outros países. Sem falar também a questão de escala. Nós somos ainda um país que está crescendo, que está evoluindo em termos de produção de uvas e de vinhos. Precisamos crescer mais, ter mais escala, mais volume e aí, consequentemente, reduzir custos de produção, reduzir valores e conseguir também chegar a um preço melhor para o consumidor e que ele consiga ver no produto importado determinado valor, no produto nacional um valor igual, porque qualidade hoje, não podemos dizer que todos os produtos têm qualidades iguais, mas a grande maioria hoje já tem grande qualidade e condições de competir de igual para igual com os produtos importados. O governo Jair Bolsonaro já anunciou medidas para atender os produtores que devem ser afetados pelo Acordo de Livre Comércio, assinado entre Mercosul e a União Europeia. A ideia é dar condições para que a cadeia produtiva do vinho possa se modernizar durante o período de transição de implementação do tratado. Ou seja, antes que bens concorrentes europeus comecem a ser vendidos no Brasil, livre das barreiras de importação. A ministra da Agricultura afirmou que o governo deve criar em breve um fundo destinado para o setor de vinhos e espumantes. Eu acho que os espumantes, eles tiveram nós tivemos uma bela vitória. Primeiro, $8 FOB, né, para a entrada de produtos da Europa no Brasil. Eu acho que os nossos produtos ficam altamente competitivos. Nós vamos, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, é daqui para lá, né? Nós vamos ter um mercado muito maior para poder mandar espumantes que são produtos de muito boa qualidade, que o Brasil é muito competitivo. E aí serve não só para os espumantes, mas também para os vinhos, né, que esse setor vai ter uma ajuda para que ele possa se modernizar e ser competitivo. E olha, além disso, que a ministra acabou de destacar, ela também informou que há um fundo que vai ser criado para o setor. Ainda não tem como os alinhamentos, como ele será feito, como é que será arrecadado, mas é um fundo de desenvolvimento sobre o aspecto tecnológico e comercial para ficar competitivo. Daqui a pouco, a Agricultura BR destaca os números para a cana-de-açúcar no Brasil. A Única divulgou na manhã de hoje os dados para a segunda quinzena do mês de junho, que você confere logo mais depois do intervalo. A Agricultura BR destaca agora os números para a moagem de cana-de-açúcar na região centro-sul do país na segunda quinzena do mês de junho. Os números foram apresentados pela Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, na manhã desta quarta-feira. E os números para a segunda quinzena, considerando só a segunda quinzena, foram positivos. É o que a Agricultura BR mostra agora. Aqui nós trazemos aqui o que passou pelo processo de moagem. Você vê aqui a primeira quinzena do mês, a segunda quinzena do mês de junho de 2018 e a segunda quinzena de junho de 2019. O volume que passou pela moagem em 2019 é 1,2% maior. Em 2018, foram 45.530.000 toneladas. Em 2019, 46.080.000 toneladas, de acordo com a Única nos dados divulgados na manhã de hoje. E apesar de se ter aí um desempenho melhor nessa segunda quinzena do mês de junho, o acumulado de safra ainda é inferior. É 3,2% inferior à moagem de cana-de-açúcar no acumulado da safra. É o que a Agricultura BR mostra agora, você acompanha comigo, a safra 2018-2019, neste mesmo período, né, até o fechamento da segunda quinzena de junho,
foi passado pelo processo de moagem 223.650.000 toneladas. Em 2019, na campanha 2019-2020, há uma queda, né, de moagem de 3,02% para 216.880.000 toneladas que passaram pelo processo de moagem da cana-de-açúcar. Aliás, uma safra que, mais uma vez, é alcooleira. Fica muito claro que essa safra, como aconteceu na safra anterior, é uma safra voltada para a produção de etanol. Veja na tela aqui a divisão, como é que vem neste momento, na segunda quinzena de junho, de acordo com a única, de tudo que foi passado pela moagem, 62,9% virou etanol, 37,1% açúcar em relação à produção. Vamos saber agora como é que ficaram os destaques em relação à produção de açúcar, etanol anidro e etanol hidratado. Está aqui na tela, nós destacamos aqui o resultado que nós temos aqui na Agricultura BR. Açúcar, 2.190.000 toneladas, queda de 4,08% frente ao mesmo período do ano passado. Etanol hidratado, 7 bilhões e 400 milhões de litros, recuo de 5,39%. Etanol anidro, 3 bilhões 230 milhões de litros, com queda de 1,65%, de acordo com a única. Em Brasília, muita movimentação por conta da reforma da Previdência. Eu lembro que nós trazíamos ao vivo, durante o programa Mais Pecuária, nesta terça-feira, o andamento daquilo que estava sendo apreciado na reforma. Havia uma tentativa de barrar a votação e a votação foi mantida. Está mantida, inclusive, para essa quarta-feira, de acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Outros destaques também foram apreciados nesta última terça-feira e que também tem feito um grande efeito, principalmente em relação ao asfalto da rodovia que ajuda a escoar a safra do estado do Mato Grosso na BR-163. É o que você vai conferir agora na reportagem de Saulo Lopes. A bancada ruralista aqui em Brasília recebeu 2 ministros. O da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o da Infraestrutura, Tarcísio Gomes. O general Ramos, recém-empossado, veio mais ouvir do que falar, mas em tempos de votação da reforma da Previdência, veio pedir votos para aprovação. O presidente Bolsonaro está usando todo o seu capital político, o presidente da Câmara. Como eu disse na posse, eu vim para entender, para fazer essa ligação. É importante. A democracia, ela é feita de debate de ideias. Eu acredito demais nisso. As diferenças, elas existem, pontos de vista, não precisamos ser inimigos nem adversários. É simplesmente posições divergentes, mas que o resultado seja o melhor para o Brasil. O deputado Sérgio Souza tem como certa a aprovação do texto da reforma da Previdência, mas analisou a estratégia a ser usada pela Frente Parlamentar da Agricultura, perto de 300 deputados, para garantir as conquistas. Frente Parlamentar Agropecuária, a sua posição sempre tem um peso diferenciado no Congresso Nacional. E a posição da Frente Parlamentar Agropecuária é votar a favor da reforma da Previdência, inclusive nós buscarmos os meios para votar os 2 turnos ainda essa semana. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, claro, foi falar à bancada ruralista com um pedido muito claro do presidente Jair Bolsonaro em relação aos votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência. Mas Gomes também falou sobre a conclusão do trecho final da BR-163 que liga Mato Grosso ao Pará. Importante via de escoamento da produção do agronegócio do centro-oeste brasileiro. Estamos trabalhando muito na pavimentação, observe, nós já temos aí praticamente, nós temos uma tarefa que é fechar os 52 quilômetros que faltavam, que restavam até Miritituba, e a gente vai bater o final de agosto com 20 quilômetros pavimentados, andando firme na direção da meta, que é concluir os 52 quilômetros até o final do ano. Aproveitando aí as janelas de sol que nós temos, agora o tempo abriu, a gente está avançando mais, estamos começando a produzir mais.
Fizemos uma preparação durante o inverno, estocamos muito material para poder fazer a pavimentação agora e já estamos trabalhando a modelagem da concessão. Então, em breve, ainda no final do mês de julho, início do mês de agosto, a gente vai colocar a concessão da 163 para consulta pública e a ideia é que a gente termine a pavimentação esse ano e no ano que vem a gente já faça o leilão de concessão e passe a 163 para um operador privado. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, falou também sobre a construção de uma ferrovia que vai andar em paralelo com a rodovia 163. Ela deve ser totalmente construída com iniciativa privada e deve demorar 3 anos, o que vai melhorar o escoamento de toda a produção do Centro-Oeste para os portos do Pará. De Brasília, Saulo Lopes. A chamada Ferrogrão é um projeto dos mais importantes no país. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos trazer informações a respeito da formação profissional, principalmente em alto nível, no setor do agronegócio brasileiro. Nós voltamos já. Agricultura BR de volta, agora eu falo sobre formação no agronegócio, no país inteiro. Fica cada vez mais claro que é o setor que tem a maior pujança sobre os aspectos econômicos, e aí você tem uma preparação que muita gente tem buscado nos últimos anos em diversas linhas, desde o ensino técnico, o ensino superior, mestrado e doutorado. É sobre este assunto que eu falo com Rosa Cabral agora, que fala sobre um mestrado voltado para o setor do agronegócio. Boa tarde, Rosa Cabral. Seja bem-vindo à Agricultura BR. Boa tarde, Fabiano, para você e para todos que acompanham a nossa programação por esse Brasil afora. Muito obrigada. E como você disse, não é, esse mundo, né, tecnologicamente falando, e claro, a especialização faz parte desse processo. E eu estou aqui com o professor pesquisador Marcos Barbosa Ferreira, que vai dar aí um norte para a gente, não é, dessa importância de estar, não é, saindo na frente, digamos assim, né? Boa tarde, professor. Exatamente. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Brasil. É uma satisfação poder estar falando com todo mundo agora nesse momento. É isso mesmo que você falou. A velocidade da informação ela é muito grande, então se a gente fica parado esperando o mundo girar, a gente não acompanha. E a pós-graduação, no nosso caso aqui o mestrado, ela te propicia a aproveitar esse meio e sempre estar com um diferencial lá na frente, na sua empresa, junto com o seu empregador, dentro de uma instituição. Hoje, por exemplo, quando se fala em agronegócio, né, hoje o campo necessita de tecnologias. E para você entender de tecnologia, você precisa estudar e se especializar. Está aí, então, um foco. Exatamente. O nosso mestrado é chamado mestrado profissional em produção e gestão agroindustrial. Então, ele está tanto dentro da porteira como fora da porteira. Então, ele tem um escopo bastante grande em quem quer aprofundar em conhecimentos técnicos, ou lá no campo, com maquinário, por exemplo, ou lá dentro da indústria, na parte, por exemplo, de contabilidade. O nosso escopo é bastante amplo, porque nós temos não só o pessoal diretamente ligado ao agro, como o veterinário, zootecnista ou agrônomo. Nós temos aqui espaço para economistas, agora nós temos alunos de engenharia civil trabalhando com a parte do agro, temos pessoas da parte da administração, pessoas que trabalham com clima. Então, como é em produção e gestão agroindustrial, a gente consegue atender um grande público que consegue ser os players, né, do mercado do agronegócio brasileiro. Agora, engenharia civil no agronegócio, explica para a gente como. Exatamente. Foi depois de uma aula na pós-graduação Lato Sensu que o pessoal viu a oportunidade que eles têm de aplicar as técnicas conhecidas dentro da Universidade de Engenharia no meio agropecuário. Por exemplo, ambiência, que é uma questão de melhoria do comportamento dos animais frente ao ambiente. Aproveitamento de efluxo. Na agroindústria nós temos muitos efluxos, formas de melhor usar as técnicas da engenharia para a produção de gás metano, por exemplo, e aproveitamento deles. Então são coisas que às vezes nem sempre são percebidas, a não ser que é a hora que você entra em contato e vê as possibilidades que são amplas. Que maravilha, não é? E com relação a quem faz esse curso, né? Qual é a exigência, por exemplo, para participar, professor? Você tem que ter uma graduação, né? E hoje nós estamos com as matrículas abertas até o dia 12, que você pode fazer a inscrição, não é nem matrícula, desculpa, a inscrição, né? Que o processo seletivo será na semana que vem. Então você tem que fazer a inscrição, trazer o seu diploma e também montar um pré-projeto, uma ideia geral que ela será trabalhada depois ou até modificada para contemplar as necessidades do mestrado. Ele, como é um mestrado profissional, ele tem uma característica de
fazer estudos com aplicabilidade imediata. Então você testa, igual o trabalho que a gente está fazendo agora, o inoculante diretamente na soja. O resultado dele já pode ser aplicado no final da experimentação. O resultado de um trabalho na engenharia, ele é tão dinâmico que ele já pode ser divulgado na forma de extensão rural e na forma científica também, na forma de produção técnica, como capítulos de livro, como cartilhas. Esse é o escopo que a gente tem. Na verdade, é bem amplo, né? E aí o Brasil inteiro participa, porque nós estamos falando, aproveitando, para todo o Brasil, né? Como eu fiz a abertura dizendo isso, né? Pode participar. Pode participar, é o Brasil inteiro. Nós tivemos, desde 2002 que nós estamos abertos, tivemos mais de 200 trabalhos publicados, mais de 200 pessoas que se qualificaram. Essas pessoas são de São Paulo, Paraná, tanto do Mato Grosso como do Mato Grosso do Sul, de Rondônia, então não tem limite. O pessoal, isso aqui é aberto para o Brasil inteiro. Tá certo, professor. Obrigada pela sua participação com a gente. Foi um prazer conhecê-lo e estar aqui, não é? No campus da universidade, mostrando para todo o Brasil, né? Um pouquinho do que é feito aqui dentro e aí, digamos assim, na linguagem rural, abrindo a porteira para o Brasil. É isso mesmo, Rosa. Sejam bem-vindos e a gente tem muita vontade de trabalhar e vamos aproveitar as ideias, tem ideias fabulosas e a gente dá um jeito de fazê-las virarem. Tá certo. Bom, mais uma vez então, Fabiano, voltando aí com você e agradecendo a participação aqui do professor que gentilmente nos recebeu aqui na casa da universidade. Tchau, tchau. Obrigado, Rosa Cabral. Boa tarde a você, boa tarde ao professor também. Eu mesmo sou um dos egressos desse curso, mestrado em Produção e Gestão Agroindustrial, lá no ano de 2005. Claro que valeu muito a pena. E o Agricultura BR agora fala dos fundamentos do mercado da soja. Vamos saber como é que vem soja em Chicago neste momento. Nós temos aqui soja em Chicago subindo 4 pontos. Posição de julho a $8,87 o bushel. Agosto, $8,90 o bushel. Setembro, $8,96 por bushel. E novembro, $9,08 mais 4 por bushel. Todas as posições vão ganhando 4 pontos neste momento. Eu ressalto que há uma expectativa muito interessante sobre o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, que será apresentado amanhã, às 13 horas, no horário de Brasília. Portanto, você vê aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi, em primeira mão. Vamos saber como é que está o dólar? O dólar vai operando sobre forte influência da reforma da Previdência, que vai andar, vai passar hoje pelo que tudo vai indicando. Você vê aqui o dólar derretendo, queda de 1,02% para a moeda norte-americana, vindo a R$ 3,76 mais 8. Há muito tempo eu não vejo um dólar tão baixo assim. Índice Bovespa, a Bolsa dispara, está disparando. Agora não consigo ver aqui quando é que está a situação da Bolsa, mas está disparando sim. Essa edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. Nós voltamos às 17h20. Aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Juliano Chimaidec, presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul. Feliz aniversário, meu amigo. Agricultura BR encerra agora. Voltamos logo mais a partir das 17h20. A todos uma ótima tarde e até mais.